ler os versículos 9 a 12. Colossenses 1, 9 a 12, diz assim o texto: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Fala ao nosso coração. Este é o nosso desejo e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Este é um dos textos propostos pelo Lecionário Cristão. É o texto proposto como a segunda leitura. E eu quero partilhar com você, pensando um pouquinho na perspectiva das nossas atitudes. Há um livro muito interessante, quero indicar, que eu vou indicar alguns livros. A atitude vencedora. É interessante que este autor, muito conhecido no mundo evangélico, tem muitos textos sobre liderança. Ele conta uma experiência de vida, quando ele foi pela primeira vez andar de avião, e um amigo dele levou para ele conhecer a cidade onde ele ia pastorear. E aí era um avião pequenininho, onde os dois apenas estavam ali. E enquanto ele aproveitava a vista, o amigo dele, que era o piloto, ficava de olho no painel. E dentre os vários reloginhos ali no painel, ele cuidava mais. E aí então Maxwell perguntou: por que você tem que ficar olhando tanto fixo aí neste painel? Ele falou: olha, este relógio aqui, nós chamamos ele de indicador de atitude. Ele falou: é este relógio que diz se eu devo deixar o bico do avião para cima, reto ou para baixo. É ele quem vai mostrar a atitude a ser tomada. Então, o indicador de atitude. E nós podemos ficar pensando: qual é o indicador de atitude para a vida do cristão? É a Bíblia Sagrada. Podemos usar até um outro exemplo, a Bíblia Sagrada como um manual do fabricante, né, que nos ensina a viver dignamente da forma como Deus quer. Eu gostaria então de trazer à memória dois outros livros que sabe lido por muitos irmãos. Quem aqui teve a oportunidade de ler o livro Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Bastante gente. E quero dizer, quem entendeu vale a pena. É um clássico evangélico. E ali
história de Henry Maxwell, que é pastor da primeira igreja da cidade de Raymond, e ali a igreja está caminhando normalmente, quando de repente eles recebem a visita de um andarilho, de um pobre necessitado, e ele traz um desafio para a igreja e para a cidade muito grande. E aí o chamado do livro é para que se tome atitudes. Mas de que forma? Tomar atitude como Cristo tomaria. Por isso, então, o título do livro é a pergunta que cada cristão, que cada membro daquela igreja deveria fazer em seus passos. O que faria Jesus? No seu trabalho, as atitudes que você toma, o que faria Jesus? Um outro livro também clássico, este livro é o livro mais traduzido para as várias línguas e o mais lido depois da Bíblia, O Peregrino. Quantos aqui já leram esse livro, O Peregrino? Pode baixar a sua mão. O seu autor, ele era pregador, perdeu a licença de pregar, e ele não concordava com a igreja estava assumindo posturas que ele não concordava. Ele então foi preso. Ele ficou preso 12 anos, em dois momentos da sua vida, um total de 12 anos. Durante a sua prisão, ele escreve então vários textos, dentre os textos, este romance, essa ficção chamada O Peregrino. E O Peregrino conta a história de um cristão que quer sair da cidade da destruição e quer chegar na cidade celestial. Mas ele vai contando isso tudo de forma alegórica. Ele dá vida a alguns personagens, né? Ele encarna alguns personagens, mas na realidade a gente sabe do que ele está falando. Então ele coloca alguém como o evangelista, é aquele que mostra o caminho certo, este é o caminho. Mas também coloca no caminho deste peregrino alguns como adulação, malícia, vigilância. Então ele se depara com tudo isso no seu caminho e ele tem que assumir uma atitude. Se ele quer continuar no caminho que o evangelista mandou ou seguir outro caminho. Você tem também a apresentação de alguns lugares, por exemplo, o desfiladeiro do desespero. Você tem o pântano da desconfiança, a feira das vaidades. E assim, eu destaquei algumas coisas, mas eu quero incentivar você a ler este clássico, um romance clássico do cristianismo, do protestantismo, porque ele fala dessa questão de atitude também. Ele nos apresenta como o peregrino e que temos um objetivo nesta nossa caminhada, o lar celestial. Queremos tudo fechar a conta aqui nesse estágio da vida. Queremos estar aprovado, queremos estar com crédito para continuar a vida ao lado do Senhor no lar celestial. E aí então, todos estes livros que eu indiquei, eles nos ajudam a pensar no que este texto vem nos desafiar. Paulo, quando ele ora pelos colossenses e depois ele diz a eles, ele
a esses irmãos e diz: ó, estamos orando por vocês, e a nossa oração é para. E aí você pode acompanhar aí então na sua Bíblia. Para que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O peregrino, é interessante a história dele, porque ele carrega vários fardos nas costas, representando o pecado. Mas ele também carrega um livro, que é o livro da vida, que ensina o caminho, a Bíblia Sagrada. E aí, em todos os momentos, como ele tem que tomar atitude, ele fica entre a sugestão das pessoas com quem ele se encontra, com aquilo que a palavra ensina. E em determinados momentos ele pega caminhos errados. Em determinados momentos ele toma atitudes equivocadas. Ele assume o pântano do desespero, ele vai para lugares onde dificulta ele chegar ao lar celestial. Precisamos então prestar atenção onde é a nossa fonte de ensinamento. Aqui diz que Paulo orava para que eles pudessem ter pleno conhecimento de Deus, conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. Há N sugestões na nossa caminhada cristã. Há pessoas nos apresentando outras verdades eternas. E aí a nossa atitude é assumirmos a verdade eterna que a Bíblia nos apresenta, ou aquilo que o mundo nos apresenta. Paulo diz: olha, eu oro por vocês, porque eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus. No outro versículo fala que sejam fortalecidos no seu poder. Na nossa caminhada, nós também cansamos. Por exemplo, se você ler o livro, ou temos já duas versões do filme O Peregrino, um bem antigo e um que saiu agora em 2008, 2009. Nós vemos que essa caminhada cansa. E aqui Paulo diz: eu oro para que vocês possam ser fortalecidos, mas fortalecidos no poder de Deus. Ele fala sobre perseverança e longanimidade. Vivemos num mundo, e aí há um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele diz que a nossa sociedade é uma sociedade líquida, que as coisas se moldam com facilidade, mudam com rapidez, e nós que vivemos esse tempo de uma sociedade que muda rapidamente, às vezes mudamos também os nossos projetos muito rapidamente. E Paulo diz: olha, sejam perseverantes, longânimos. Quer entender a palavra longânimo? Inverte, ânimo longo. Às vezes conhecemos pessoas, ou nós mesmos somos pessoas que nos animamos rapidamente também nos desanimamos. Gosto muito de uma palavra
E ele diz o seguinte: tem gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Inicia um monte de projeto, mas não termina nenhum. E ele fala: tem muita iniciativa e pouca acabativa. Aqui diz: olha, ter ânimo bom. Dizer: olha, eu estou no caminho, num projeto. Esse projeto é interno. Quando eu era criança, eu cantava muito, né? Caminhando eu vou para Canaã. Lembram dessa música? Né? Caminhando eu vou para Canaã. Tudo bem que tem hora aí nessa música que ela é meio egoísta, né? Se você não vai, deixa eu ir, né? Mas o projeto eu vou caminhando para Canaã. Eu sei para onde eu vou, eu sei onde é meu futuro. Eu estou vivendo aqui de acordo com aquilo que eu quero que seja o meu futuro. Atitudes que estejam ligadas a este ano, um mundo que acaba logo, mas um ano permanente. Fala da alegria. Fala: olha, essa caminhada tem que ser uma caminhada com alegria. Tem que ser peso. Durante muito tempo, o seguir a Cristo foi comparado a um fardo pesado. E é o inverso. Seguir a Cristo é deixar o fardo cair. Se você ler o livro do Peregrino, você verá que quando o peregrino se encontra com a cruz de Cristo, o que acontece com o fardo? Ele cai. O fardo é o pecado e não a vida cristã. Então, fazendo com alegria. O texto termina dizendo: damos graças ao Pai que vos fez idôneos. Paulo reconhece naqueles irmãos idoneidade. E aí ele termina dizendo: vos cabe a parte que vos cabe da herança dos santos. O projeto de Deus para mim e para você é um projeto eterno. Aqui é uma caminhada. Devemos viver aqui de acordo com aquilo que aponta para a eternidade. O indicador de atitude tem que estar apontado para a eternidade. Está sendo necessário levantar a ponta do avião, baixar, deixar reto. É a minha sagrada que me ensina e te ensina. Mas o alvo é Cristo, a eternidade ao seu lado. Eu incentivo você: leia estes livros, assista a estes filmes. Locadoras evangélicas provavelmente têm, e quem tem habilidade de mexer na internet, YouTube também tem estes filmes gratuitamente. Deixe que estas obras clássicas de homens que viveram com seriedade na presença de Deus e que deixaram textos que nos ajudam a subir o rumo ao céu. Feche os seus olhos. Em seus passos, o que faria Jesus? Lá no seu trabalho, na sua casa, a sua forma de falar, o seu vocabulário. Se você perguntasse isso à sua própria alma, o que Cristo faria agora? Olhando para a Bíblia Sagrada e conhecendo o que o Senhor me ensina através dela,
sabe, este seja um apontador de atitude importante para a sua vida. Te convido a entoarmos o hino de número 315. Eu quero dizer a você, existem vários conselhos por aí, mas o melhor conselho é o conselho de Cristo. Observe os conceitos de Cristo, porque aquilo que Ele ensina é o melhor para a tua vida, para a minha vida, para a nossa cidade, para todas as pessoas com quem nós conhecemos. Seguir aquilo que Jesus nos ensina. Por isso, creia e observar tudo quanto ordenar. O fiel